Se você aí está cometendo um desses 5 erros que eu vou falar aqui nesse vídeo, você está usando o Figma como se você tivesse um Celtinha e não como uma Ferrari que ele é. E eu vou te mostrar isso hoje no vídeo. Bora lá! Fala galera, meu nome é André Sade e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns erros que eu vejo alguns designers cometerem no dia a dia mesmo de trabalho ou trabalhando para algum outro cliente, qualquer outro projeto. São erros bem simples, mas tomam um tempo danado. Eles erram muitas vezes por preguiça ou simplesmente porque não conhecem muito a fundo a plataforma, o Figma. E eu vou mostrar isso para vocês agora. E o nosso primeiro erro é... O primeiro dele é ignorar os constraints. Os constraints são as restrições que você aplica aos objetos, aos componentes dentro do seu design. Por que ele é importante? Porque ele também vai ajudar na organização dos seus componentes, quando você for diminuir e aumentar um frame. Isso vai ajudar a manter a organização deles dentro do seu frame e dentro do seu projeto. Nesse caso, eu separei um exemplo bem simples aqui para você conseguir entender a lógica da parada. Eu tenho esse logo aqui, que é o nosso logo do canal. Imagina que isso aqui fosse uma splash screen, né, ou alguma tela inicial, que fosse carregar alguma coisa. Eu poderia diminuir aqui, e aí o meu logo sempre fica ali parado na mesma posição. Imagina que eu quisesse fazer essa mesma tela em diferentes formatos, em diferentes breakpoints, num desktop, num tablet e num mobile, né, num celular. Como é que eu conseguiria fazer isso de uma forma mais rápida? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui só para mostrar para vocês. A gente tem aqui os constraints, que eles aparecem logo quando você clica em um objeto. Aí tem aqui, ó, posição. Se eu clicar dentro do frame aqui, ele não vai aparecer, né? Se eu clicar no frame inteiro, porque ele está relacionado ao canvas, que é essa parte toda aqui de fora. Mas se eu clicar no objeto que está dentro do frame, os constraints, né, as restrições vão aparecer. E aqui eu tenho todas as opções que eu preciso. Eu posso alinhar com o topo, com a parte de baixo, com a esquerda, com a direita, com ao centro, e vai depender da orientação também que eu quiser. E aí, para fazer sentido para mim, eu vou botar ao centro e ao centro. Então, por exemplo, eu tenho um desktop aqui, aí agora eu vou duplicar e vou trocar esse frame aqui que é um desktop, para um iPhone 16. E ó, ele já se adaptou automaticamente, seguindo todos os padrões direitinho, porque eu botei a restrição que ele vai estar sempre no meio. E a mesma coisa se eu diminuísse aqui também. Se você fizer isso com botões, com cards, com inputs de texto, dependendo de como você organizar o seu componente, isso vai te ajudar a dar uma escalabilidade no seu design. Você não vai precisar toda hora ficar ali configurando as suas restrições para o seu projeto. Então, se você tiver um UI Kit, um Design System, e você toda vez que fizer um componente e for botar lá já com as restrições certinhas, quando você for reutilizar esse componente, ele já vai estar configurado já com essas restrições e vai ser super mais fácil para você continuar fazendo o seu projeto e vai ser muito mais rápido. Então isso já ajuda bastante na escalabilidade do seu design. E o nosso segundo erro é a forma com que se usa as variantes. Eu já vi vários designers criando design system, quando vão criar botões, quando vão criar componentes mais complexos, onde você tem um componente dentro do outro. Ele acaba fazendo de uma forma muito rasa e que não dê muita abertura para customização. E eu vou mostrar para vocês um exemplo super rápido como eu organizo um botão, por exemplo, e também um modal, onde eu tenho um componente dentro do outro. E isso é o pulo do gato que vai fazer com que você tenha componentes mais complexos, mas de uma forma muito fácil de você poder editar. Então vamos direto aqui para a tela. Então, como você consegue ver aqui, a gente já tem os meus botões aqui com as minhas variantes. Eu dividi entre botão primário, secundário e terciário. O meu primário aqui é esse com laranja, o secundário é esse com preto, e o meu terciário, que é como se fosse um botão com contorno, não está dando muito bem para ver o contorno por conta do background, né, do plano de fundo do Canva aqui ser escuro também. Então eu não vou entrar aqui em todo o detalhe de como você vai fazer toda essa configuração. Eu quero mostrar mais o potencial para vocês. Então vamos lá. Se eu selecionar aqui a minha variante, né, meu complexo aqui de botões, na parte de propriedades eu tenho várias configurações aqui, tanto de estilo, que é primário, secundário,
ou o botão de stroke, o status, que também é o default, o hover, né, quando eu passo o mouse em cima, clique. Então tem várias coisas aqui. Além de umas que são super legais que você pode botar com ícone, sem ícone. Eu vou aqui tirar um botão daqui só para mostrar para vocês como eu consigo fazer isso certinho. Então, ó, deixa eu botar o meu botão aqui. Se eu selecionar, eu tenho que ir todas as configurações da minha instância. Porque aqui eu tenho o meu componente principal, eu arrastei ele para cá, e aí eu fiz um componente dependente, uma instância. E aqui eu tenho todos que eu falei, né? O primary, secondary e stroke. Eu também tenho o status, hover, default e clique. Ó, se eu botar o hover, ele troca para hover. Se eu botar o clique, ele troca para clique. Default, primary, secondary, ele vai mudando aqui, ó, as hierarquias, né, do botão. E aqui eu tenho os tamanhos também, porque dependendo da tela, dependendo do produto que você estiver trabalhando, você vai precisar de mais de um tamanho de botão. Então é importante que você tenha, ó, médio, tamanho pequeno. Vai variar com a necessidade do seu projeto. Fora essa parte aqui que eu gosto muito, que é a parte dos ícones, que eu consigo mostrar e montar aqui uma seleção de ícones que eu quero botar dentro do meu botão. Então eu tenho aqui, ó, mostrar ícone. Se eu fizer esse toggle aqui, né, se eu montar esse toggle, eu tenho a opção de escolher outro ícone. Se eu pegar aqui, ó, escrever, ó, kart, aí eu vou botar o kart, já trocou o ícone, eu só tenho que botar a cor certinha dele. E ele já fica como se fosse um botão ali, se eu quiser fazer uma compra, alguma coisa. E se eu quiser tirar o ícone da direita, é só pegar esse togglezinho aqui e desligar ele. Eu vou mostrar para vocês rapidamente como que eu faço só essa parte do ícone, que é uma parada bem legal. Eu vou só mostrar pela parte da direita. Quer ver? Vou pegar esse ícone aqui, vou tirar ele daqui, eu vou quebrar toda a minha variante. E aí eu apertei Command Alt B aqui no Mac, né? Se você tiver aí no PC, vai ser Ctrl Alt B, então você quebra o componente e ele vira um frame normal. Aqui eu vou renomear, vou botar button underline new, né, botão underline novo, e vou pegar aqui e vou transformar ele num componente. E eu apertei Command Alt K. Se você tiver no PC, é Ctrl Alt K. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar esse daqui e eu vou botar, ó, Appearance. Quando tem esse Appearance aqui do lado, eu tenho essa opção aqui, ó, Create Boolean Property. E aí eu posso botar aqui, ó, ícone direito. E aí eu posso botar a opção de True ou False. Se eu botar True, se eu mantiver o True, ele vai estar aparente, ele vai aparecer aqui pra gente. E se eu botar o False, ele vai simplesmente deletar, ele vai simplesmente não mostrar isso. Então eu vou manter o True. Então se eu criar essa propriedade, ele já tem aqui, ó, ícone na direita. Se eu arrastar aqui, eu vou criar uma outra instância, né, dependente. Eu já tenho aqui, ó, ícone na direita, tá vendo? Ó, eu vou tirar e botar. Para você selecionar e trocar o ícone, eu tenho que vir aqui, nessa parte aqui de cima, aí eu vou ter aqui, ó, Create Instance Swap Property, que você vai criar uma instância para trocar as propriedades. E aí eu vou ter essa opção aqui, eu tenho o Hero Icon Solid, eu vou adicionar algumas. Primeiro eu vou botar um nome, né? Vou botar aqui, ó, escolher ícone. E vou clicar no mais. Aí eu vou selecionar aqui, ó, para selecionar todos os ícones e vou criar a propriedade. E quando eu clicar aqui, eu já tenho todos eles aqui para eu poder selecionar. Então fica super fácil de você conseguir explorar mais essas variantes, entendeu? E a última parte que eu vou mostrar para vocês daqui é quando você trabalha com um componente dentro do outro. Como é que você vai fazer para editar isso? Eu tenho aqui esse meu modal aqui que eu criei e eu tenho dois componentes dentro dele, né? Eu tenho o botão, que ele está com umas variantes, e eu tenho aqui o Modal Header, que é simplesmente um cabeçalho aqui do modal. Se eu criar uma instância aqui dele, se eu criar um componente dependente, se eu quiser editar esse botão, por exemplo, eu tenho que clicar no botão, segurando aqui ou Ctrl ou Command, e eu vou conseguir acessar todas as opções que eu tenho no meu botão aqui. Mas, pô, fica meio chato, toda hora você tem que clicar dentro do componente para conseguir acessar as propriedades dele. Como é que você faz isso? Só clicando no componente inteiro. Você tem que fazer aqui, ó, só para deixar bem claro para vocês, para poder mostrar. Ó, quando eu clico aqui, eu não tenho nada aqui. Eu tenho só o modal e tenho aqui Local Instance, que se eu clicar aqui, ele vai simplesmente me levar para cá. Ó, vou até mostrar para vocês. Ó. Ele só me trouxe para cá porque ele está mostrando o componente principal. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou apertar aqui nesse maisinho. E aí, eu tenho todas as opções aqui. Ó, Variants, Boolean, Instant Swap, Text.
Mas o que me importa é esse Nested Instance. E aí eu tenho o botão aqui. E aí quando eu clicar aqui no modal inteiro, já tenho todas as opções do botão. Se eu tivesse alguma outra variante, se esse modal header aqui tivesse uma outra variante, eu também poderia adicionar aqui. Vou fazer aqui rapidinho para vocês verem. Vou criar um modal header e eu vou chamar de dark. Esse aqui vai ser o default. Eu só vou botar aqui uma cor mais escura. Aí eu vou passar meu mouse aqui no Properties, vou adicionar mais uma Nested Instance. Eu estou vendo que aqui do botão está marcado e aqui agora do modal header. Então se eu selecionar aqui, eu tenho os dois, ó. Tem o modal header e tem o botão. Aí eu troco para dark, ele já fica dark ali. Então fica muito mais fácil e fica mais maduro o seu componente. Então, de novo, se você tiver um design system assim, já mais sólido e com seus componentes já configurados, fica muito mais fácil você focar em resolver só os problemas, né, que você tem que resolver do usuário, do que ficar ali criando componentes e se preocupando com o design e o visual da parada. Então fica muito mais fácil e mais escalável o seu design. O nosso próximo erro muito comum é arquivo bagunçado. Eu já vi milhões de exemplos, milhões de designers, já trabalhei com muita gente que o arquivo é simplesmente uma bagunça mesmo. E por que isso é ruim? É muito ruim na sua produtividade, porque você tem que ficar se explicando muito. E o principal foco para você conseguir ter um workflow, um fluxo de trabalho assim saudável, é você ter um arquivo organizado. Porque quando você faz o seu arquivo do Figma, claro que você está fazendo ali as coisas, você como designer, mas você nunca tem que fazer ele só para você. Porque quem vai acessar o seu arquivo vai ser o seu cliente, o seu gerente de projeto e principalmente o seu desenvolvedor. Então, se você não sabe como organizar bem um arquivo, vou deixar um vídeo aqui para vocês aqui no card, para vocês conseguirem aprender como se organiza um arquivo. Eu achei uma forma muito legal, que funciona muito bem para mim e para todas as empresas que eu já trabalhei, implementei esse mesmo sistema e funciona bem pra caramba. Então eu recomendo você dar uma olhada nesse vídeo. Antes de eu falar do próximo erro, eu vou te pedir para dar aquele like maneiro no vídeo, se inscrever no canal, porque aqui a gente fala muita coisa sobre design, sobre UI, sobre UX, sobre carreira e muito mais, beleza? Então agora vamos para o nosso próximo erro. Um grande erro que eu vejo muito por aí são alguns designers não usar grid e não se preocupar muito com o design responsivo. Isso é um erro super clássico que é crucial para o seu design. Por quê? Porque o grid, ele muitas vezes vai dar a base e vai dizer até para o desenvolvedor como seus componentes vão se comportar. E o design responsivo, ele é extremamente importante porque quando você faz um design, você vai fazer um site para o seu cliente, você vai fazer a home page lá, a página inicial, você não tem que fazer só o desktop. Tem muito design que faz só o desktop e o cliente vê e acha maravilhoso, mas aí depois que o desenvolvedor vai pegar aquilo ali e vai tentar fazer por ele mesmo a versão mobile, que eu já vi várias vezes o desenvolvedor ter que fazer isso, cara, fica terrível. Então, você tem que sempre manter na sua cabeça que você sempre tem que fazer o máximo de breakpoints possíveis. Eu sei que a gente trabalha com prazos curtos, a gente tem que sempre se programar, porque você tem que entender qual é o seu projeto, para você ver, meus usuários usam mais desktop e usam mais celular, eles não usam tanto tablet, eles não usam monitores gigantescos como o ultra wide, que é aquele monitor, né, super largão assim. Então você foca mais nos breakpoints tradicionais que os seus usuários usam. Você vai ali pegar o mobile, você vai fazer o mobile e você vai fazer um desktop, talvez um pequeno e um médio, para o desenvolvedor ter uma ideia de como vai funcionar as coisas. Aí você fala para ele, se ficar muito grande a tela, ele vai seguir mais ou menos esse tipo de comportamento. Você pode se comunicar com ele. Para o tablet também é a mesma coisa. Como é uma coisa entre ali desktop e celular, você pode se comunicar com ele, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, um card vai cair aqui para baixo e assim por diante. Você não precisa tanto focar e perder tempo no design para o tablet. Isso no caso que o seu projeto não precise de tablet. Mas eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui na tela também, que vai servir para vocês verem como o componente se comporta se você configurar ele certinho, seguindo
todas as restrições, fazer o auto layout já responsivo e desenvolver esse componente de uma forma que vai facilitar na hora que você estiver reutilizando ali o seu design, beleza? Então vamos direto aqui na tela. Então lembra desse nosso modal aqui que eu fiz? Eu vou utilizar ele mesmo para mostrar para vocês como é fácil fazer. Então deixa eu só voltar aqui para o default, que eu gosto mais assim. Deixa eu deletar esse daqui. Vou jogar ele aqui para o lado. E vou pegar esse nosso frame que a gente tinha lá no início do vídeo. Vou botar esse aqui, dar uma diminuidinha nele. E eu vou jogar o nosso componente aqui. Agora eu teria que mudar aqui os constraints, né? Eu vou botar ele aqui. Aqui alinhado à esquerda e ao topo. Que aí vai ficar lá em cima. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar até aqui esse logo aqui para facilitar, para vocês conseguirem entender. Eu vou criar um auto layout inteiro. E aí eu vou apertar aqui o Shift A no nosso frame principal. E aí eu vou aqui, ó, e vou apertar o Preview. Ele vai carregar aqui certinho. E eu vou conseguir ter uma ideia de como tá o meu protótipo aqui. E eu tenho essa opção de Responsive. Essa opção de Responsive, ele vai ficar responsivo tecnicamente, mas ele não está aqui responsivo, né? Então como é que a gente vai mudar isso daqui? Eu vou fechar aqui de novo. E aí a primeira coisa que eu tenho que botar aqui é o Fill Container, que ele está com tamanho fixo. Aí ele fica essa parada um pouco esquisita, né? Eu vou botar com uma margem aqui de fora de 64 só para a gente conseguir descolar isso daqui. Mas o nosso objetivo não é assim, mas mesmo assim eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia de como é que fica esse modo responsivo, tá vendo? Olha que legal, você no próprio protótipo, você consegue ver como seu design fica na responsividade. Então, como eu configurei meu componente inteiro, ele se estica inteiro, né? Ele vai respeitando ali as restrições do auto layout. Mas tem uma parada mais legal ainda, que a gente vai botar o quê? Um tamanho fixo no nosso card. Eu vou adicionar aqui, ó, a maximum width, né? Eu vou botar ele com 640. Então, se eu botar com 640, olha que maravilha que fica. Fica um card mais interessante, né? Fica um modal mais interessante. Então, se eu apertar aqui agora, o nosso preview, ó, ele vai diminuir certinho. Ó, imagina que isso aqui é um celular. E aqui vai ficar um desktop. E aí eu posso chegar e diminuir a margem que estava aqui. Eu vou fazer isso agora. Vou botar essa margem com 16. Ele automaticamente já muda aqui. Então, é muito legal você até trabalhar com essa multiforma aqui, né? Usando o preview, mexendo no seu design, é bem interessante. Então agora imagina que a gente está fazendo essa parada simples, né? Que é um componente simples, um modal aqui, nada muito complexo. Imagina que você tenha isso para vários tipos de componente. Imagina que você esteja fazendo o seu site e você configure ele dessa forma mais responsiva, pensando na escalabilidade. O seu projeto vai ficar muito mais rápido de ser executado. Você tendo essa metodologia te ajuda a trabalhar de uma forma mais inteligente e não como um iniciante dentro do Figma. O último erro seria não utilizar os plugins. Os plugins são uma baita ferramenta do Figma que ajudam muito na sua produtividade. Na minha opinião, você consegue fazer coisas 10 vezes mais rápido com os plugins do que sem os plugins. Você consegue fazer tudo sem plugin, mas o plugin dá aquela turbinada assim na sua produtividade. Lembrando que o plugin ele não faz nada sozinho. Você precisa dele para melhorar a sua produtividade. Você vai fazer as coisas mais rápido. Ele não vai fazer nada por você. Vou dar um exemplo clássico aqui, que sempre uso o plugin para usar imagens. Antigamente, quando eu não usava plugins, ou não tinha plugins, eu tinha que pegar imagens na internet, ia no Google, ia no Pinterest, ia em algum site de banco de imagem. Então, eu tinha que ficar caçando as imagens na internet para conseguir aplicar em uma parte do meu design. Então hoje com o plugin eu consigo em poucos cliques selecionar a imagem que eu quero e aplicar ali dentro mesmo do Figma no meu design. Então isso já me economiza um tempão do que ter que ficar sempre ali procurando, parando ali o meu fluxo de trabalho, porque isso me atrapalhava bastante. E eu separei aqui um exemplo bem básico assim para mostrar para vocês o poder dos plugins, beleza? Então vamos aqui para a tela. Então, imagina que a gente tem essa página aqui de um aplicativo, que são as mensagens. Você não vai mostrar para o seu cliente
o design assim dessa forma, né? Tá muito parecido às vezes até com um esqueleto, né? Com um wireframe, mas é importante que quando você mostre para ele, você dê o máximo de impressão que aquilo é uma coisa real. Então você tem que adicionar fotos, você tem que adicionar texto, coisas que simulem a vida real para ele ter essa certa experiência de como vai ficar quando você entregar o produto pronto, né? Não só lá para o desenvolvedor. Então, como é que eu faço isso usando o plugin? Eu uso uma combinação de plugins. Eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui um chamado aqui, ó, Content Reel. Para eu acessar, eu venho aqui nos plugins. Aí eu já tenho aqui ele salvo, né? Porque eu uso bastante. Mas caso você esteja descobrindo ele agora, é só você vir aqui no search, aqui na pesquisa e digitar Content Reel. Quando você apertar aqui, você vai ter várias opções aqui do lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui todos os nomes aqui. Então, user underline name, né? Que é o nome de usuário. Vou selecionando um a um aqui. Já tem até aqui na parte inicial, né? Na home, tem full name. E aí, quando eu boto full name, ele já começa a botar aqui vários nomes automaticamente. Então eu não preciso ficar pensando no nome, José, Maria, Pedro, André. Então me economiza um tempo danado. E agora para simular aqui, eu poderia botar algum tipo de mensagem aqui embaixo, como se a pessoa tivesse escrito alguma coisa para mim. Então eu venho aqui, eu vou botar em text, que aqui em cima a gente tem as opções de filtragem, e eu vou botar aqui, ó, message, que é a mensagem. E eu posso selecionar algumas coisas aqui. Vou selecionar esse que tá aqui, que é o terceiro. E aí a gente tem algumas opções aqui que já na hora ele carrega pra gente. Aí você pode testar uns outros. Cada um vai ter o seu estilo, né, de mensagem. Ó, esse aqui fica bem legal. Ele já praticamente preenche várias coisas e as mensagens são bem diferentes. E a última coisa que eu botaria seria as imagens. E para botar imagens, né, eu poderia usar o Content Reel, mas quando eu vou usar imagens, eu gosto mais de usar o Lumi, que o Lumi são imagens geradas por inteligência artificial, então são bem interessantes. Aí aqui a gente pode botar, ó, portraits, são porta-retratos, né? São fotos assim. Eu posso só selecionar aqui todos os círculos, né? Eu boto, ó, insert random. E aí ele vai começar a inserir várias fotos que ele vai escolher, né? O plugin vai escolher. Então já facilita bastante ali o meu trabalho. Aí se eu não gostar de uma foto e quiser trocar, é só clicar e selecionar aqui manualmente a foto que eu quiser. Então para mim isso aqui já serve bastante. Já me economizou um tempo danado de eu ter que ficar buscando fotos na internet e tudo mais. Então isso aumenta muito a sua produtividade. E eu já falei, né? O que eu economizei de tempo usando plugins é bizarro. Então eu sempre fico de olho na comunidade. A dica que eu dou para vocês, fica sempre de olho na comunidade, nos novos plugins que estão vindo, porque tem vários designers, desenvolvedores, sempre postando e publicando novos plugins, de acordo com a necessidade que você tiver ali no seu projeto, vai sempre ter alguma coisinha para você. Beleza? E se você quer saber mais plugins, né, conhecer outros plugins, se você tiver alguma curiosidade aí, se liga nesse vídeo que eu vou deixar, ó, bem aqui para você, que eu tenho certeza que vai te ajudar a achar um plugin interessante para você e para sua necessidade, beleza? Eu vou ficando por aqui, fui!